Muito obrigado. Queria parabenizar e agradecer aos organizadores por essa oportunidade, amigos, colegas e importantes autoridades do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, do Governo do Distrito Federal, mas também da cooperação alemã, através da GIZ, que nos apoia, que colabora com o desenvolvimento sustentável do Brasil há décadas, de forma bastante consistente. Eu queria projetar apenas um roteirinho da minha fala, não é uma apresentação completa, em função de também permitir a vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo vídeo, pela transmissão, maior facilidade e com bastante humildade tentar passar algumas imagens que são importantes da natureza, depois da belíssima apresentação da Cássia que me tocou. Esse roteiro, ele está inspirado numa história que não é pessoal, que ela é coletiva, são muitos coletivos que se entrelaçam. As aprendizagens começaram no Japão, a Cássia falou disso, na década de 70, talvez tenha sido uma iniciativa pioneira no mundo, e tinha muito a ver com o serviço florestal, e ela falou da política de saúde. E isso foi, essa experiência dos banhos de floresta no Japão, foi precursora de uma iniciativa no estado de Victoria, na Austrália, que propôs concretamente a relação, a integração entre as políticas públicas de áreas protegidas e de promoção da saúde e do bem-estar. Vários países têm se inspirado nesses modelos e essa tendência está se disseminando pelo mundo. Aqui na Colômbia, nós temos, por exemplo, a Associação de Médicos Cardiologistas defendendo justamente a questão da natureza como um elemento principal para a saúde do coração. Na Grã-Bretanha tem um movimento importante de prescrição, prescrição não medicamentosa, não farmacêutica, de estar na natureza. Qualquer um de nós hoje tem a experiência de ir ao médico, de fazer um tratamento e ouvir que é fundamental ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, pensar no estilo de vida. Então, nessa perspectiva, nós deveríamos prescrever, assim como falaram os colegas, as autoridades, os amigos e amigas, uma frequência maior na natureza, nas áreas protegidas em especial, unidades de conservação e outras áreas conservadas. O Chile tem um programa nacional que eles chamam de banho de natureza. Alguns também acham que essa ideia de floresta pode ser limitada, mas existem pesquisas científicas, especialmente a partir da experiência no Japão, mostrando que as florestas fazem a diferença. Mas também existem uma série de outros estudos mostrando que o montanhismo, que uma vista, que o mergulho no Recife de Corais também é muito importante. Então, se os fitoncidas estão mais presentes nas florestas, especialmente de clima temperado, como no Japão, várias outras pesquisas demonstram que existe essa relação com outros ecossistemas. A própria lógica do banho, algumas pessoas chamam de imersão na natureza, imersão na floresta, imersão na natureza. A minha trajetória sobre isso começa com essas aprendizagens, com essa aprendizagem internacionais, e no momento que a gente pôde promover experiências sobre esse tema no próprio Instituto Chico Mendes. Com prazer agora vejo que o diretor Simanovic continua promovendo essa ideia. Por volta de 2016, a gente fez eventos, encontros com a Fiocruz, com o Instituto Alana, com o Instituto de Ecopsicologia do Brasil, e fez experiências sobre banho de floresta no Parque Nacional de Brasília, na Floresta Nacional de Brasília e outros.
e existem relatórios e divulgações a esse respeito. Eu fiz depois, em 2019, uma pesquisa bibliográfica bastante aprofundada sobre artigos científicos, confirmando justamente a importância dessa relação. E publiquei um primeiro artigo de difusão logo no início de 2020, antes da pandemia. Mas essas experiências coletivas incluem, por exemplo, a gente ter organizado um dos seminários do nosso curso de conservação colaborativa, e com vários convidados, a Rede Saúde e Natureza, que a gente constituiu, experiências com o Instituto Einstein, na própria Universidade de São Paulo, o Instituto de Ecopsicologia, Fiocruz, trabalhos com a própria cooperação alemã, com a GIZ, sobre equidade, com o ICLEI, sobre áreas protegidas locais. Eu entendo que há um momento atual que a gente deveria pensar. E como fez a Cássia com relação aos sons e aos sentidos, aqui eu, de forma humilde, como já mencionei, trago uma contribuição das imagens. As imagens e o estudo da pesquisadora Liz Leão, no Instituto Einstein, tem demonstrado a importância das imagens justamente para essa qualidade de vida. Enfim, hoje se fala muito da One Health, uma saúde única. A One Health, proposta pela Organização Mundial de Saúde, ela começou, na verdade, muito baseada na relação com os animais de produção, animais domésticos. Mas hoje esse conceito tem evoluído e tem vários outros conceitos similares, e há uma interpretação, e o próprio colega do governo do Distrito Federal já mencionou, de que a visão atual é de uma saúde cada vez mais integrada com o ambiente. Então, a nossa saúde tem a ver com o ar que respiramos, e as áreas verdes e protegidas ajudam a filtrar. Não é só o oxigênio, existem estudos no Rio de Janeiro mostrando a importância da Floresta da Tijuca na filtragem de elementos de poluição mais pesada no ar. O nível de estresse, isso é óbvio, o diretor do ICMBio mencionou isso de forma clara. Exercícios físicos foram mencionados pela superintendente do governo do Distrito Federal, a meditação pela palestrante que me precedeu, relações espirituais, as paisagens agradáveis. As áreas protegidas, elas são um valor cultural, elas não são só um valor em termos de natureza. O que nós protegemos é a nossa cultura, a nossa relação. E o próprio vídeo apresentado fala em conexão, eu falo em reconexão. E eu coloco esse marco não lá na origem das religiões judaico-cristãs ou algo do tipo. Os encontros que promovemos em Brasília também com as religiões mostraram que não é essa questão de qual religião se adota, mas é a sociedade, desde a Revolução Industrial, acreditar que o homem não precisava mais da natureza, que a tecnologia, a engenharia resolvia tudo. Então, essa reconexão é o foco principal. Mas a própria OMS, com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, fez um relatório, um estudo muito importante há mais de 10 anos, e aí a gente lembra a biodiversidade como fonte de medicamentos. Então, isso também, as áreas protegidas como local de pesquisa. E o conhecimento dos povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, que muitas vezes são fundamentais nessa pesquisa desses medicamentos, mas que também propõem um outro relacionamento com a natureza, em termos de conhecimento, de postura, de cosmovisão. As mudanças globais, elas estão gerando danos cada vez mais significativos, ainda que a saúde use a tecnologia de forma a prolongar a nossa vida. O que a gente vê são as mudanças climáticas que já chegaram, com esses eventos climáticos cada vez mais drásticos. A poluição aumentando nas cidades, aquecimento global, o estresse das nossas atividades. Então, a prevenção, gestão adaptativa, aprendizagem social, associadas a esses espaços de relação com a natureza, são fundamentais.
Mas a gente tem que entender esses interesses da sociedade e fazer com que ela também aproveite esse exemplo citado pelo Distrito Federal, pela palestrante que me precedeu, mostra muito bem a importância aí, uma felicidade ver que ela trabalha com a questão da saúde mental e a relação com a natureza. Mas isso também proporciona um melhor envolvimento da sociedade para conservar a natureza, retroalimentando justamente para esse bem que nós temos, que é a nossa saúde e o nosso bem-estar individual e coletivo. Nós estamos aqui falando do SNUC. O Brasil tem coisas que eu acho que se atrapalham um pouco, como os grupos de proteção integral e uso sustentável no SNUC, mas ele é o único país que eu conheço que tem de forma organizada uma legislação com todas as categorias de unidades de conservação nos 3 níveis de governo. E aí os diferentes tipos de governança comunitária, privada, mas as áreas protegidas locais, é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, é o Parque Estadual de Tapetinga, aqui em Atibaia, no interior de São Paulo, mas é também, como mencionou a Rejane, as áreas protegidas locais de nível estadual e até principalmente aquelas de nível municipal. Se as unidades de conservação são fundamentais, até porque existe uma relação melhor, e alguns artigos científicos já começam a demonstrar a importância da diversidade biológica nessa questão da saúde e do bem-estar, um parque urbano já é fundamental. É onde a cidade respira, é a população da cidade respirando com os olhos também, com os sentidos e além do pulmão. Eu defendo esse novo enfoque, né? Nós temos centenas de colegas já há 2 anos, indo agora para o 3º ano, num grupo de estudos na Universidade de São Paulo, sobre conservação colaborativa. Então, a história das áreas protegidas nos mostra uma evolução, mas o fundamental para nós agora é pensarmos no que é atual e o que constrói para o futuro, que viabiliza essa reconexão. E, nesse sentido, tem que reconhecer que a sociedade é diversa, que os interesses são múltiplos. Isso foi falado, as pessoas vão para as áreas protegidas para diferentes interesses. E que são grupos sociais também diferenciados. E que os acordos de viabilização de parcerias formais ou informais também são múltiplos. Não existe uma organização, e eu arrisco dizer, talvez no mundo, que possa gerir nem a unidade de conservação mais clássica, como o Parque Nacional, sem parcerias, sem participação, sem colaboração. Pelo menos são os pesquisadores fazendo ciência e devolvendo o benefício da gestão. É o visitante que contribui com a sua opinião, mas há muitas e outras formas de participação, de colaboração, e a gente deve reconhecer e apoiar que a sociedade conserva como sociedade, e não numa organização isolada onde a gente demanda ou joga pedra. Portanto, nós precisamos de uma melhor governança, mais aberta, mais inclusiva. Eu tenho trabalhado há alguns anos na minha definição de áreas protegidas e, a partir de várias fontes, a gente entende que as áreas protegidas são um sinal de uma sociedade que não é séria, que é doente. Mas a verdade é que a sustentabilidade ainda não é regra de todas as nossas atividades. Então, é fundamental que a gente tenha esses santuários, mas que também têm que ser espaços de reconexão. Isso não só é importante para cada um, mas é um direito de cada um. E a nossa Constituição diz que esse direito é de todos e todas. E também que a responsabilidade é da coletividade. Mas, para isso, a gente precisa gerir melhor as áreas protegidas. Depois de mais de 40 anos, eu faço muitas reflexões sobre os meus erros nessa experiência de áreas protegidas e entendo que hoje a gente tem que gerir com a sociedade, para a sociedade, mas de uma forma ativa. Nós temos que fazer das áreas protegidas instrumentos de transformação para melhor qualidade de vida, sobretudo com equidade.
Então, quais são essas diretrizes a partir dessas reflexões? E esse é o meu último diapositivo, meu último slide. Essa gestão mais aberta e integrada, porque se a gente não tiver essa interação com a sociedade, a gente não atende esses interesses, a gente não consegue trazê-los para essa convivência. Esse reconhecimento que os interesses são diferenciados, foi mencionado por alguns colegas e nos vídeos também. As pessoas portadoras de deficiência têm direito, mas não só é o direito, como é para o benefício da sua saúde e seu bem-estar, poder interagir com a natureza. E se a gente pensa sempre na possibilidade de acesso de alguém que tem deficiência motora, nós temos que pensar também na deficiência auditiva, visual, intelectual, etc. E nas características diferentes. O que tem uma área protegida nem sempre é aproveitado por aquele jovem homem musculoso que consegue fazer um montanhismo super, digamos, como esporte de aventura, etc. Mas são as pessoas das cidades. Eu, por exemplo, hoje sou uma pessoa com sobrepeso, problemas no pé, pé quebrado, problemas na próstata, sou um idoso. E quer dizer que eu não tenho direito a aproveitar da natureza, ou a gestão das áreas protegidas tem que abrir a possibilidade para crianças, idosos e outros possam também beneficiar disso. A distribuição dessas áreas, e aí a importância das áreas protegidas locais, porque as unidades de conservação somente, e só as federais, elas estão nas áreas mais importantes do país. Embora sejam mais de 300, sem contar as reservas privadas, que são mais de 600, nós temos muito mais necessidade de ter áreas protegidas perto das pessoas, inclusive protegendo as pessoas das zonas de risco, como nos vales das cidades. Hoje, os parques lineares têm sido uma solução, por exemplo, aqui perto em Campinas, para aumentar o acesso das populações nos bairros que não têm área verde, para essas populações terem uma área verde perto de si, mas eles são fundamentais para a gente evitar ver todos os anos as pessoas morrendo por causa das condições climáticas que são cada vez piores e uma ocupação do solo totalmente inadequada. Então, a proteção das bacias hidrográficas, tudo isso poderia ser feito sem áreas protegidas numa sociedade ideal, mas as áreas protegidas são um instrumento que nós temos à mão, que funciona e que eles são justamente esses núcleos de transformação, de demonstração. Então, as orientações, eu não sou especialista da saúde, e a Cássia já disse algo da área psicológica, da saúde mental, psiquiátrica, da saúde integral. Do meu lado, o que eu posso refletir é o que a gente faz para gerir melhor as áreas protegidas e conservadas, unidades de conservação e outros tipos de áreas protegidas e conservadas. E, nesse sentido, o cânone básico, aquelas condições já estabelecidas, e o ICMBio faz isso muito bem, o governo do Distrito Federal também, e vários outros estados e municípios, como o município de São Paulo e outros, que são as condições de visitação. Você tem que ter uma informação prévia, né, de como acessar, de como são as condições para ir, se é mais arriscado, o nível de dificuldade, as condições de interpretação local para que haja esse convite à interação. E, infelizmente, no país de hoje, as condições de segurança. Né? Algumas áreas nas cidades, cada vez mais nós temos. Alguns dizem que os parques urbanos estão entrando na sua quarta, quinta geração, estudos no Brasil e nos Estados Unidos, tem teses de doutorado e publicações científicas a esse respeito, mas nós não conseguimos implementar muitos desses parques, então eles ficam locais de lixo, locais de esconderijo de pessoas com más intenções e assim por diante. O que é importante para essa reconexão? É entender que essa multiplicidade de atividades não pode conflitar entre si com o meio, mas que ela tem que ter seu espaço. De novo, isso não é algo novo. Então, as pessoas que são gestores de áreas protegidas ficam falando, como é que eu vou fazer para gerir essa área para promover a saúde? Usa o básico e ouve um pouquinho o que nós estamos falando e começa a experimentar e com a interação da sociedade.
Então, a palestrante falou claramente da importância da meditação. Então, uma das coisas dos banhos de floresta é essa abertura dos sentidos clássicos, táteis, visuais, etc., mas também dos sentimentos naquele meio que você está. Se você simplesmente passar por lá correndo, você não vai beneficiar por ter estado no meio da natureza. Outros preferem o exercício físico, que, embora não permita tanta reconexão, permite sim buscar uma melhor condição da qualidade física da pessoa e às vezes do coletivo. Mas a possibilidade de interação, a gente tem que superar aquela ideia onde tudo é proibido, não pode tocar, não pode fazer nada. E aí a criança que mais se beneficia desse contato com a natureza, no seu desenvolvimento, não pode ter mais aquela experiência de mexer no barro, de pegar um bichinho, um besourinho, de pôr a mão numa planta. Tem risco? Claro que tem, sempre tem. Mas esse dano não é um problema. A pessoa tem que ir, essa criança tem que estar acompanhada, orientada, tem que ter cuidado para não ter, digamos, plantas mais espinhosas no lugar onde ela está, venenosas, etc. e tal. Sempre tem algum risco que não dá para controlar. Mas esse ambiente de um apartamento no meio de uma metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro e outras tantas, não permite essa interação. Claro, na pandemia se fala em observação da natureza a partir da janela da casa, mas a criança estar lá é outra coisa. Então, é aí que a gente promove essa reconexão. Mas também esses ambientes de conhecimento. A interpretação ambiental é fundamental, mas a possibilidade de ter as pessoas que guiam com flexibilidade, com pedagogia adequada, e não aquela trilhazinha que a gente pega no começo e começam a falar um monte de nome de espécies, e chega no fim a gente já esqueceu tudo. É a interação, é a transformação, é a experiência que faz a aprendizagem. Mas também os eventos coletivos, porque as áreas protegidas, e sobretudo nos meios urbanos, tem que ser espaço de socialização, de promoção da cidadania e de cultura. Talvez uma das únicas coisas que seja diferente é que, por exemplo, isso teve em alguns momentos dos banhos de floresta no Japão, década de 70 e 80, é você ter um acompanhamento médico de forma sistemática. Por exemplo, medindo os seus indicadores clínicos de pressão, batimento cardíaco, etc., antes e depois. Mas de forma sistemática, para ver o acompanhamento disso. E como existe a possibilidade de pessoas com deficiência, e sobretudo de doentes, e a experiência aqui em Atibaia tem um médico maravilhoso que leva doentes de câncer para visitar áreas naturais, nesse caso você precisa das condições de socorro. Porque se você não tem as condições de socorro, o risco daí passa a ser inaceitável. Portanto, tem que interagir com a sociedade, avaliar as possibilidades que a área protegida oferece, discutir os interesses dessas formas de uso, mas, sobretudo, essa interação com a sociedade para trazer a sociedade para dentro da área protegida ou conservada. Tem uma unidade de conservação que fica no município de São Paulo, na Zona Leste, e num dos nossos seminários da conservação colaborativa, um líder comunitário falou: olha, aqui nós temos uma unidade de conservação, depois eu tenho um parque com uma área do SESC. E a área do SESC tem um monte de atividades. Quanto por cento da nossa comunidade pobre, carente, que não tem área verde aqui, vai visitar aquela área verde se não tem um atrativo das atividades? Do ponto de vista social, a área sul do município de São Paulo tem o maior contingente de áreas verdes, inclusive protegidas. Algumas APAs, outros parques naturais municipais e outras categorias, inclusive reservas privadas, RPPNs. Mas tem gente que sai da Zona Sul, de Parelheiros, do extremo da cidade, longe, para ir aonde? No Ibirapuera, porque Ibirapuera é o local onde se vai para um parque urbano. Lá não, lá é periferia. Então, essa valorização, não é possível mais a gente gerir as áreas protegidas esperando que a sociedade venha. Tem que haver essa postura convidativa.
é a única forma da gente transformar. Eu queria, passando para o final, além de dar uma última respirada, agradecer muito e parabenizar aos organizadores, novamente, governo brasileiro, Ministério do Meio Ambiente, CMBio, governo do Distrito Federal, com o IBRAM, a Secretaria de Saúde, e a cooperação alemã, que tem estado conosco em tantos momentos. Mas a oportunidade de eu poder, uma vez mais, aprender com esse evento e de refletir para poder apresentar as minhas ideias para vocês. Como já disse aí no texto, esses textos meus, esses documentos meus, as apresentações, estão sempre disponíveis na internet, no ResearchGate, e essa apresentação, esse roteiro com referências, também vai estar nos próximos dias. Muito obrigado, fico à disposição.